meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao trilho de liderança da Assembleia de Deus Ministério Graça. Você vai dar início agora a mais um crescimento espiritual. Que bom que você já terminou ou está começando o crescimento espiritual no trilho de liderança. Eu peço a você que leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. Depois, você vai ser avaliado pelo seu supervisor. Entregue todas as respostas ao seu supervisor e eu tenho certeza que breve o seu crescimento espiritual estará acontecendo. E vamos logo, pois o Senhor Jesus está voltando. Quem sabe você nem vai terminar esse curso e o Senhor Jesus irá voltar. Então, vamos rápido, porque o Senhor Jesus tem pressa e quer você trabalhando na obra do Senhor, na seara do Senhor. Vamos para o nosso crescimento espiritual. E que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos para a nossa última mensagem, irmãos. A visão se torna realidade. É a mensagem de número 11. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quando você começou estas mensagens, eu espero que você tenha ouvido do começo ao fim todas essas mensagens. Eu sei que é cansativo, mas eu espero que você tenha assistido desde a primeira até agora a última mensagem. Assim como também está sendo cansativo aqui para mim, falar e gravar todos os dias. Tem dia que eu estou gravando aqui, irmãos, 4, 5, 6 mensagens direto, mas eu tenho certeza que essa visão vai se tornar uma realidade para a sua vida. Desde o nascimento da visão, da colheita, você tem visto o mundo através dos olhos de Deus e compreende o seu propósito para as nações do mundo. Você aprendeu sobre as coisas que impedem a colheita e as estratégias, os métodos, as ferramentas para uma efetiva colheita. Você tem quebrado os jugos de escravidão e recebido uma nova experiência do poder de Deus. E nesta mensagem, a visão de Deus agora vai se tornar realidade, conforme você vai se tornar parte agora deste cumprimento. A quem Deus usa? Quem Deus usa para cumprir a visão da colheita? Que tipo de homem ou mulher Deus chama para estender o evangelho às nações do mundo? Leia Marcos capítulo 16 em sua Bíblia. Este capítulo contém a resposta para essas questões. Neste capítulo nós encontramos aqueles que eram seguidores de Jesus, indo à tumba ungir o seu corpo morto. Quando eles chegaram no sepulcro, eles encontraram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Marcos capítulo 15, versículos 5 e 6. As mulheres foram então compartilhar as boas novas com os discípulos. Muito embora Jesus tivesse aparecido em forma visível para Maria Madalena, os discípulos não creram que ele tinha ressuscitado, em Marcos 16, 11. Depois Jesus apareceu para 2 dos discípulos enquanto eles caminhavam pelo país. Quando eles contaram aos outros, eles também não creram nele. Em Marcos 16, versículo 12 e 13, finalmente Jesus apareceu aos discípulos e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que lhe tinham visto já ressuscitado. Em Marcos 16, versículo 14. Exatamente depois de censurar-lhes por sua descrença, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Marcos 16, versículo 15. Certamente ele deve ter cometido um erro. Aquelas eram as pessoas que tinham ido ungir o seu corpo morto, ao invés de celebrar a sua ressurreição. Essas eram pessoas que dormiram durante a sua hora da maior crise, que lhe negaram e se esconderam de medo. Jesus gastou 3 anos preparando esses homens para a sua morte e ressurreição, porém eles desertaram na hora de crise e recusaram a crer nas testemunhas oculares de sua ressurreição. Num minuto, Jesus está corrigindo-lhes por causa das suas descrenças e em seguida ele está desafiando-os com uma visão dos campos de colheita espirituais das nações do mundo. Como ele podia deixar o futuro do evangelho nas mãos desses discípulos, irmãos? Porque ele não estava olhando para eles como eles eram. Ele não estava olhando para a sua performance do passado ou sua condição presente. Ele estava vendo o que eles poderiam se tornar quando fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Deus não está olhando o seu passado.
suas falhas, suas dúvidas ou sua descrença com respeito a esse ministério. Ele está olhando o que ele sabe que você pode se tornar através do poder do Espírito Santo descendo sobre a sua vida. Quais foram os homens que Deus usou? Vamos dar uma olhada na palavra de Deus e ver quem são os que Deus usou. Jacó. Deus escolheu Jacó, o homem que desejou o direito de primogenitura de tal modo que ele foi capaz de usar de fraude para alcançá-lo, e não Esaú, que considerou a primogenitura de tão pouco valor que a trocou por um prato de sopa. Porém, Deus usou Jacó para gerar a nação de Israel. Abraão se tornou o pai de muitas nações. Quando ele recebeu esta revelação de Deus, ele caiu sobre a sua face. Em Gênesis 17, do 1 ao 3, depois esse grande homem de fé mentiu ao inimigo e disse que Sara era sua irmã, porque ele temeu por sua vida. A despeito disso, Abraão foi chamado de amigo de Deus, irmãos, e tornou-se o pai de muitas nações. Moisés, sua desobediência impediu-lhe de entrar na terra prometida, porém ele libertou 2 milhões de pessoas da escravidão do Egito e levou através do deserto, segundo o plano de Deus. Davi, irmãos, tirou a esposa de um homem, assassinou-o para encobrir o seu pecado, porém ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, e Deus deu-lhe o reino. Gideão, irmãos, Gideão estava colhendo trigo, escondido, com medo do inimigo, quando Deus o chamou para libertar Israel em Juízes 6. Deus chamou também pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns para cumprir a sua vontade. Quando Jesus operou o seu primeiro milagre de converter água em vinho, ele pediu para homens comuns encherem os vasos. Quando multiplicou os pães e os peixes, ele deu-os para homens comuns que alimentaram as multidões. Quando Jesus foi realizar o que pode ser considerado o maior milagre em seu ministério, a ressurreição de Lázaro, ele dependeu dos homens para remover a pedra da entrada do túmulo. Será que o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro dos mortos não poderia retirar uma simples pedra? Sim, porém Deus sempre usou homens para cumprir seu plano. Seu método é homens e mulheres. Deus chamou os homens e mulheres ordinários e transformou-os em homens e mulheres extraordinários. Ele transformou homens e mulheres de meros espectadores em participantes do plano de Deus. Todas as pessoas ordinárias que pensam que não podem ser usadas por Deus, todas as pessoas ordinárias que pensam que não podem fazer parte de um milagre, todos aqueles que o negaram e falharam para com ele, Deus não está olhando para o seu passado ou o seu presente. Ele não está vendo como você vê a si mesmo. Ele está vendo em você o que você pode se tornar quando aceitar o desafio de ir aos campos de colheita do mundo. Ele está vendo você como você será, como for, quando for revestido com o poder do Espírito Santo. Deus não depende da sua fé, Deus não depende da sua educação, do seu talento, do seu nível de espiritualidade. Ele não está dependendo de nada do que você é. Ele está dependendo do que Ele sabe o que você pode se tornar se você entregar a sua vida totalmente à sua vontade e aos seus propósitos que Ele tem para esta igreja. O mundo da igreja primitiva não foi alcançado através de grandes pregações. Ele foi alcançado por homens e mulheres que eram tão humanos quanto qualquer um de nós, mas eles tiraram seus olhos de suas próprias falhas e os colocaram na visão da colheita. Eles reconheceram que quando eles eram fracos no natural, eles eram fortes espiritualmente. Deus prometeu, irmão, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Uma abundante colheita. Promessas de abundante colheitas para esta igreja, para aqueles que abraçarem esta visão e fizerem a vontade e a obra de Deus que Deus tem colocado nessa igreja. Zacarias capítulo 8, versículo 2. Através de vocês, irmãos, Deus vai converter desertos em campos férteis. Salmo 107, versículo 35, versículo 37. Deus vai trazer uma grande colheita, até mesmo nos campos menos frutíferos. Salmo 72, versículo 16. A idade não será uma barreira para seu plano.
Salmo 92, versículo 14. Você poderá chorar com dores de partos para gerar essa visão, mas você vai voltar com júbilo trazendo os seus feixes. Salmo 126, versículos 5 e 6. Você não poderá compreender a abundância dessa colheita. Ageu capítulo 2, versículo 19. Deus está falando de uma colheita tão grande que ela será contínua. Amós capítulo 9, versículo 13. Você não conseguirá terminar uma colheita antes de vir a próxima. É por isso que os ceifeiros são tão necessários e urgentes. O lavrador está seguindo logo após o ceifeiro. A visão da colheita está diante de você agora. Reivindique a promessa dessa abundante colheita em nome do Senhor Jesus agora. Reivindique a terra por herança em nome do Senhor Jesus. Reivindique agora os campos do mundo estão diante de você. Levante os seus olhos. Veja agora as milhões e milhões de vidas chorando e pedindo a salvação através de uma pessoa que vá até eles e pregue a mensagem da palavra de Deus. A colheita final vem aí, irmãos. Está chegando o dia da colheita final, quando Deus vai ordenar aos seus anjos: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Apocalipse 14, versículo 15. Uma provisão virá de todo o mundo, da África, da Austrália, da América do Norte, do Sul, da Europa, das ilhas do mar. Ceifeiros clamando diante do trono de Deus, homens e mulheres que fizeram da visão uma realidade, aqueles que viveram tendo a visão como uma coisa central da sua razão de existir, aqueles que morreram abraçando a sua promessa, e eles estarão com ele os seus feixes da seara da terra. Isso vai acontecer breve, irmãos. Depois dessas coisas, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome de Jesus, se você é fiel, você vai pegar cada lição que você acabou de ouvir e você vai fazer 10 perguntas e 10 respostas, e você vai trazer para o seu pastor, e em seguida você vai cumprir a visão desse ministério. Se você é fiel, irmãos, se você é fiel, irmã, se você é fiel, jovem, se você é fiel, criança, obreiros, pastores, missionários, evangelistas, se vocês são fiéis, diáconos, diaconisas, membros, irmãos e irmãs, você que está vindo de outros ministérios, você vai pegar esta mensagem, você vai fazer isso que o pastor está te falando, e você vai tomar parte nesse ministério que Deus tem colocado para esta igreja. Que Deus te abençoe em tudo, que Deus faça prosperar o seu caminho, que Deus faça prosperar a sua vida espiritual. Como ministro do Evangelho de Deus, eu profetizo sobre a sua vida uma abundante colheita, que o Espírito Santo de Deus, mesmo que me impulsionou para fazer isso, possa impulsionar você agora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.